Tá procurando um filme de ação para assistir, mas não sabe qual escolher? Pois fica tranquilo que hoje eu vou te apresentar uma lista com 7 opções de filmes de ação para você assistir pelo menos uma vez na vida. E além de falar um pouco sobre eles e suas histórias sem spoilers, eu ainda vou dar um motivo pelo qual você deveria assistir cada um deles. Ficou curioso? Então pega o balde de pipoca e vem comigo. Duro de Matar. Eu confesso que eu assisti esse daqui por causa do Jake Peralta de Brooklyn Nine-Nine. De tanto ele falar, eu resolvi dar uma chance. Não é que é bom mesmo, rapaz? Duro de Matar é um dos filmes de ação mais conhecidos de todos os tempos e que tornou Bruce Willis o que ele é hoje. Pra você ter uma ideia, a história se passa toda em um prédio lá em Los Angeles, durante a véspera de Natal. John McClane é um policial de Nova York que viaja até Los Angeles para tentar se reconciliar com sua esposa, mas acaba entrando em uma situação de vida ou morte quando um grupo de terroristas invade o prédio onde ele está no momento, fazendo diversos reféns no caminho. A polícia está do lado de fora negociando com os terroristas, enquanto ele está sozinho no prédio, só ele e sua arma, ou pelo menos é o que ele acha que aconteceu. E no meio disso tudo ele ainda tem que salvar o seu casamento. Esse filme é cheio de plot twist e vale a pena tu dar uma olhada. Se isso não foi o suficiente para te convencer a assistir Duro de Matar, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe aqueles filmes onde o ator parece ser invencível? Um Chuck Norris da vida? Esse não é o caso. O John McClane apanha, luta, cansa, se mostra vulnerável, mas mesmo assim persiste em continuar lutando. E isso o torna muito mais real e fácil de torcer, muito mais fácil de se identificar, inclusive. Diversas cenas de ação desse filme aqui são referências até hoje. Tudo acontece dentro do Nakatomi Plaza. E mesmo sendo um filme de ação, ele tem um ritmo inteligente que consegue dar pausas quando precisa e ter as cenas de ação quando necessário, unindo esses dois mundos e te fazendo ficar preso, querendo saber o que acontece no final. Eu acho que você deveria assistir Duro de Matar não porque é um filme de ação recheado de explosões e tiroteios, mas porque é uma história sobre um cara comum que se envolve numa situação extremamente complicada e dá tudo de si para salvar quem ele ama. Além disso, esse filme deixou uma marca na cultura pop, então ele é daqueles que depois de assistir você vai entender porque ele é considerado um dos melhores de todos os tempos. Mad Max. Muita gente gosta de imaginar o que aconteceria em um futuro pós-apocalíptico. Eu sou uma dessas pessoas, inclusive. E esse é um dos assuntos mais comentados e abordados pelos filmes e séries desde sempre. Se você é uma dessas pessoas, Mad Max se encaixa perfeitamente nesse assunto. Tudo aqui acontece em um futuro distópico, onde a humanidade luta para sobreviver em meio a um deserto devastado. A história segue Max, que é um homem solitário e atormentado pelo seu passado, e também a Furiosa, uma guerreira que juntos se unem em uma fuga desesperada pela liberdade. Os dois estão fugindo de um cara chamado Immortal Joe, um tirano que controla os recursos mais preciosos do deserto, a água e a gasolina. O que chama a atenção nesse filme aqui é a ação sem parar. O filme é praticamente uma perseguição completa. E tudo acontece de uma forma tão intensa e bonita de se ver, inclusive, que essa mistura torna difícil você tirar os olhos da tela. Além disso, Furiosa foi considerada uma das personagens mais cativantes dos últimos anos, que inclusive ganhou um filme solo agora em 2024. O mundo de Mad Max é sujo, violento e brutal, mas mesmo assim ainda tem o seu estilo. As cenas de ação funcionam como uma espécie de dança caótica, com carros batendo, explosões no fundo, pessoas pulando de um veículo para o outro, e tudo isso, é claro, unido a uma trilha sonora acelerada que aumenta ainda mais a adrenalina. Além disso, o filme tem uma mensagem sobre resistência e opressão e a luta por um futuro melhor. Então eu acho que esses são alguns bons motivos para você assistir. Gladiador. Cara, o que falar sobre Gladiador? E aproveitar inclusive para assistir agora que vai sair uma continuação esse ano, né? Se tu ainda não assistiu, corre lá. Deixa eu te explicar um pouco sobre o que é. Para contextualizar, a história gira em torno de Maximus, um general romano que é fiel ao imperador, mas que acaba sendo traído pelo filho do imperador,
que condena ele à morte e tenta tomar o trono dele para si. Embora Maximus consiga fugir, ele ainda é capturado e é forçado a servir como um gladiador, uma espécie de escravo que luta para entreter o povo. Pouco a pouco ele vai ganhando a confiança e caindo nas graças do público, mas o seu foco não é esse. Movido pela vingança, Maximus luta para sobreviver nas arenas, mas o seu foco é voltar a Roma e enfrentar Cômodos. Eu acho que o principal ponto que chama a atenção em Gladiador é a intensidade da história. Maximus é um cara forte e determinado que luta para defender a honra dele a todo custo e enfrenta o que vier sem medo. A história sofrida dele e a busca dele por vingança para obter de volta o que lhe foi tirado faz com que quem tá assistindo torça imediatamente por ele, para que ele consiga justiça. E isso porque eu nem mencionei como a Roma antiga tá bonita nesse filme aqui, como ela é retratada cheia de detalhes, cenas de ação, lutas no Coliseu, as arenas lotadas, tudo isso faz com que você se sinta parte, imergido naquele mundo. E é claro, unido à trilha sonora do Hans Zimmer, tudo isso fica ainda melhor. Resumindo, eu acho que você deveria assistir Gladiador porque não é somente um filme de ação, é a história de um homem que perdeu tudo que tinha, tudo que ele se importava, mas mesmo assim ele manteve a sua honra e lutou para conquistar a sua dignidade de volta. Eu nem preciso falar que esse filme foi um sucesso, ele ganhou o Oscar de melhor filme na sua época e tem nota 8.5 no IMDb e 85% de aprovação no Rotten Tomatoes. Missão Impossível, Efeito Fallout. Essa daqui é uma recomendação para os fãs de espionagem e agentes secretos. Efeito Fallout de 2018 é um filme que acompanha a história do agente secreto Ethan Hunt, interpretado pelo Tom Cruise, junto à equipe dele do IMF, que é a Força Missão Impossível. Nesse filme aqui, ele e sua equipe correm atrás de que ogivas nucleares não caiam nas mãos de pessoas erradas. E durante essa trajetória, eles têm que enfrentar diversos inimigos antigos de outros filmes da saga Missão Impossível, novos também, alguns dilemas morais, traições inesperadas, perseguições de carros, explosões, tudo que um filme de ação precisa ter. Leu o manual de como fazer um filme de ação e gabaritou. Uma coisa que chama a atenção, inclusive, em Efeito Fallout é como os efeitos práticos são bem executados. Alguns deles, inclusive, as manobras e tudo mais, são executadas pelo próprio Tom Cruise, que se recusa a ter um dublê. Aparentemente a idade não chega pra ele não. Cenas de perseguições de carros em Paris, saltos de paraquedas a grandes altitudes e diversas cenas de lutas são o que dominam a área por aqui e chama a atenção pra esse filme. Basicamente nós podemos dizer aqui que Efeito Fallout é uma aula de como fazer um filme de ação nos tempos modernos. Não é só sobre as perseguições, cenas de ação, explosões, nem coisa do tipo, que também fazem parte, mas nós temos aqui personagens complexos, decisões difíceis e uma história que te deixa preso desde o começo ao fim. Rocky. Essa daqui é uma das minhas franquias favoritas de ação. Temos aqui a história de Rocky Balboa, um boxeador amador da Filadélfia, interpretado pelo Sylvester Stallone. Rocky é considerado um underdog, digamos assim. Um cara simples que tá tentando crescer na vida, mas enquanto isso não acontece, ele trabalha como cobrador de dívidas. Em um determinado momento desse filme, o campeão mundial de boxe da época, o Apollo Creed, decide dar uma chance a algum desconhecido que queira lutar contra ele. E é nesse momento que o Rocky vê a oportunidade de mostrar o seu valor, não só para o mundo, mas para si mesmo também. O que faz Rocky se destacar dos outros filmes é a profundidade emocional desse filme aqui. Rocky não é só um filme sobre boxe e lutas, na verdade é um filme sobre superação, perseverança e respeito. Rocky é aquele personagem que você não consegue parar de torcer. Ele nunca desiste, mesmo quando tudo parece estar contra ele. E a sua relação com a Adrian, uma mulher tímida e insegura, traz ainda mais profundidade para o Rocky e para sua relação no filme em si. Mostra o lado mais frágil, mais humano, mais vulnerável daquele lutador. Outro ponto forte desse filme aqui são as cenas de treinamento, em específico
uma cena que você já deve ter visto por aí, que é o Rocky correndo nas ruas da Filadélfia. Tudo isso unido a uma trilha sonora super inspiradora. Eu acho que você deveria assistir esse filme aqui não por ser um filme de ação e luta, mas porque é um filme de determinação e esperança. O Rocky exala força de vontade. Esse é aquele tipo de filme que eu assisto pelo menos uma vez no ano. Sabe quando você tá desmotivado, tá se sentindo pra baixo? Assiste Rocky que tu vai ficar bem. Ou pelo menos vai te dar força pra lutar pra ficar bem também. Esse filme foi um enorme sucesso de crítica e de público, ganhou na época o Oscar de melhor filme e tem avaliações excelentes. Rambo. Você já deve ter ouvido falar do Rambo. Assim como Rocky Balboa, o Rambo é interpretado também pelo Sylvester Stallone e traz a história de um veterano da Guerra do Vietnã que luta para se adaptar novamente na vida civil. Tudo começa quando Rambo, um homem solitário e traumatizado pelas cicatrizes da guerra, acaba sendo preso injustamente por um xerife abusivo lá dos Estados Unidos. Ele acaba sendo forçado a reviver os traumas dele do passado e, com os seus conhecimentos da guerra, seus conhecimentos militares, ele encontra um jeito de fugir da prisão. Só que seria tão bom se o único problema dele fosse esse. O que era para ser uma simples fuga se transforma em uma perseguição pela floresta. O que chama atenção em Rambo é como ele consegue combinar um filme com ação intensa com a história de um cara quebrado e traumatizado emocionalmente. Rambo está lutando nesse caso não só contra o sistema, mas contra os seus próprios problemas internos. É uma narrativa relativamente simples, mas forte, focando na luta do Rambo contra a opressão e o preconceito. Esse filme mostra o outro lado de um homem forte e preparado para a guerra. Mostra também as consequências disso e como seu emocional ficou abalado. E é também o início de uma franquia icônica de diversos filmes que marcaram os anos 80 e marcaram também todos os filmes de ação até hoje. Velocidade Máxima. E para fechar nossa lista, nós temos aqui um filme estrelado pelo Keanu Reeves, o nosso querido Neo de Matrix, tá nesse filme de 94. Para te contextualizar, a trama gira em torno de um policial de Los Angeles chamado Jack Traven, que precisa lidar com uma situação de vida ou morte. Um ônibus foi armado com uma bomba que vai explodir caso ele fique abaixo de 50 milhas por hora. Por isso o nome Velocidade Máxima. Enquanto o ônibus corre pelas ruas da cidade, esse policial tem a ajuda de uma mulher chamada Annie, que é interpretada pela Sandra Bullock, que acaba formando par com ele, ela vira motorista enquanto ele tenta desarmar a bomba e salvar os passageiros. Esse daqui é um daqueles filmes de ação bem acelerados, literalmente. O ônibus não para de correr e se meter em situações perigosas ao longo do filme. É um filme com bastante suspense, que você fica naquela adrenalina para saber se eles vão conseguir sair vivos dali, se ninguém vai morrer, se eles vão conseguir desarmar a bomba, se tudo vai explodir, enfim, você fica ansioso para saber o que é que acontece no final. Vale a pena você dar uma olhada. Tem ótimas avaliações na crítica e no público, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas esse foi o vídeo de hoje, essa foi a nossa lista. Se você quiser mais vídeos, mais listas e mais recomendações, eu recomendo você se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos que tem toda semana por aqui. E lembrando que também tem sempre conteúdo novo aqui nas redes sociais, @Luigi Menezes em todas elas. Eu espero você por lá também, hein? O vídeo vai acabando por aqui e vai acabando por aí também. Tchau, tchau.